Bem. Então vamos começar. Bem-vindos ao webinar de Customer Experience. Eu sou Susana Branco, o meu colega o Ricardo também se vai apresentar. Sou designer de formação e tenho trabalhado na área de Customer Experience e pensado em experiências e como é que os clientes vivem experiências. Mas existia sempre uma dúvida que tinha nos meus projetos, que era como é que nós medimos a experiência de cliente, como é que nós temos a certeza que estamos a ir ao encontro das necessidades do cliente, como é que nós gerimos o nosso budget, o nosso orçamento, e essas dúvidas, e acredito para muitos de vocês, essas dúvidas também são umas dúvidas que estejam muito, muito presentes. E nós queremos partilhar aqui um bocadinho com vocês o framework, a forma como na ISO olhamos para as experiências, como é que as medimos, como é que começamos a racionalizá-las. Mas Ricardo, queres-te apresentar antes de avançarmos um bocadinho mais? Olá a todos, o meu nome é Ricardo Lamy, eu sou responsável pela ISO em Portugal. Eu, ao contrário da Susana, venho da área de gestão e mais concretamente da área do marketing ao longo dos últimos, melhor nem dizer quantos anos, que já são alguns, mas também como a Susana, com uma inquietude muito grande sobre a forma como tratar individualmente as expectativas e as necessidades de cada um dos clientes que tipicamente interagem com as marcas e com as empresas. E encontramos isso, eu e a Susana, a Carla, que também está aqui connosco, e outros sócios nossos e outros colaboradores, encontramos isso na experiência de cliente. E achamos que é uma nova forma de impactar as pessoas, que tem também um impacto muito evidente nos nossos negócios e em que nós podemos ver a forma como isso pode acontecer. Também o que nós queremos passar aqui hoje, para além da apresentação, obviamente, do curso que nós vamos lançar já não é a segunda edição online, mas é a terceira edição. Aliás, vai ser a quarta edição, a segunda online e a quarta edição que nós fazemos deste curso, porque ainda fizemos duas antes da pandemia. Para além de apresentarmos, obviamente, o curso, a Susana vai fazer isso. Eu queria-vos dar, como a Susana disse, um pouco o que é a nossa forma de encarar a experiência do cliente, a nossa forma de encarar a gestão da experiência do cliente, sobretudo, porque essa nós creemos que é uma das grandes lacunas do mercado em Portugal, quando comparado com outros mercados mais experientes, no sentido de percebemos que existem muitas iniciativas ad hoc, muitas delas bem feitas, mas existe eventualmente uma falta de capacidade de perceber de que forma é que se faz toda esta gestão da experiência do cliente. Por isso nós achamos que, antes do curso propriamente dito, vos poderíamos dar aqui um bocadinho umas luzes sobre o que é que vão ver no curso e o que é que vão estar a estudar, caso, obviamente, se interessem por seguir connosco esta experiência. E por isso preparámos esta primeira parte da apresentação para seguir com esta vertente. Susana, se quiseres se calhar apresentares um bocadinho a ISO e dares um bocadinho o contexto de quem nós somos, antes de entrar na apresentação mais formal do nosso framework e de como é que nós abordamos a gestão de experiência. Sim, acho que faz todo sentido. A ISO é uma consultora especializada em experiência de cliente e colaborador, e tem origem espanhola, tem sede em Madrid, o grupo tem sede em Madrid, e estamos presentes já numa série de áreas. Já desde 1997, como diz aqui, ou às vezes até fica a tentar perceber se aquele número está certo ou não, mas sim, já são mais de 20 anos a trabalhar em experiência do cliente, vindos do que é, no início, a origem é a gestão da experiência através dos contact centers, que depois foi evoluindo ao longo destes anos todos para uma gestão mais abrangente da experiência do cliente. E temos claramente se andares mais um slide, Sana, para dar uma visão, temos claramente o que é a visão do mundo via América Latina, muito do que é a expansão das empresas espanholas, que se compreende. A ISO expandiu-se atrás das grandes companhias espanholas pela América Latina ao longo destes últimos 20 anos, e desde há 3 anos, precisamente, abrimos cá em Portugal e estamos a funcionar a todo vapor. Somos, neste momento, mais de 500 profissionais, eu até arriscaria que somos, eventualmente, até mais,
espalhados por muitas áreas. Fazemos cerca de 200 projetos de Customer Experience por ano, portanto, temos um track record muito grande, com grandes companhias a nível internacional e também em Portugal, como podem ver também pelos coleção de logos que temos aqui. Estamos a falar tipicamente são as grandes companhias em Portugal quem aposta nesta vertente, embora comecemos a ver nestes últimos tempos já o que nós chamamos de uma democratização da experiência de cliente e da gestão da experiência de cliente. Vemos empresas mais pequenas, PMEs, a começarem a dar muita atenção ao tema, vemos cada vez mais anúncios de pedidos de pessoas para trabalhar nesta área, portanto, queremos que esta é uma área em franco desenvolvimento e achamos que está apenas no início e por isso estamos muito entusiasmados de poder partilhar esta experiência convosco. Falando um pouco, entrando um pouco então no que é esta questão do framework, e antes mesmo do framework, algumas ideias em relação ao que é o conceito e da forma como nós olhamos para a experiência do cliente. Se nós considerarmos que vimos e só considerando o século passado, vimos de uma era da produção em massa, onde quem conseguia produzir mais era o rei do mercado, passámos depois para uma era da distribuição, onde quem chegava mais longe e mais rápido tinha o mercado por si e era capaz de ser líder. Depois, nos anos 90, tudo o que foi o desenvolvimento da informação e da era da informação, os grandes CRMs, os ERPs, todos aqueles grandes softwares que custavam dezenas, centenas de milhares de euros e dólares, e que depois foram cada vez mais sendo democratizados e hoje em dia podemos ter CRMs a custo zero e ERPs a praticamente nada. E, portanto, tudo o que era essa era da informação baseada em quem conseguia ter mais informação, nesta altura virou o paradigma para o que nós chamamos de era do cliente. Nesta altura estamos a falar e vocês todos experienciam isso, todos nós temos acesso a tudo através da internet, todos nós temos a capacidade para fazer um shopping around com um clique, e isso faz com que a questão não esteja, em termos de liderança, esteja em quem consegue prestar serviço e passar uma experiência cada vez melhor aos consumidores e aos clientes. Portanto, nós achamos que nesta altura, desde 2010, estamos na era do cliente, sabe-se lá até quando e de que forma é que isto vai evoluir, mas claramente que este paradigma não parece que tenha vindo para mudar tão cedo. Não precisa andar. Isso leva-nos para este conceito da experiência e o que é que nós entendemos por experiência propriamente dita e quando falamos de experiência concretamente em relação à experiência do cliente. A Susana, que estes slides são apenas exemplificativos. Portanto, o que nós temos que perceber é de que forma é que as experiências que, por um lado, nós como consumidores vivemos e, por outro lado, nós, enquanto os criadores dessas próprias experiências, temos capacidade de fazer, qual é que é a forma como estas duas realidades interagem e de que forma uma afeta a outra e as duas impactam os negócios que nós temos. Não é? Susana, se passares para frente. Sim. Está ali bloqueado, se calhar. Portanto, o que nós falamos e tentamos passar enquanto experiência do cliente é, de acordo com esta mudança de paradigma que eu falei há pouco em relação à era do cliente, para nós um ponto fundamental, que depois vão haver à frente no framework, é a questão da geração da experiência que nós queremos perceber é o que é que o cliente vive, muito mais do que é que nós lhe passamos. Ou seja, são dois pontos de vista, aparentemente, que são a mesma coisa, mas quando nós nos pomos nos sapatos do cliente, como dizem os espanhóis, vemos que a forma de olhar para as coisas é diferente. O simples facto de eu me colocar num papel de um cliente e dizer eu compro versus o papel de um fornecedor ou de nós enquanto empresas e dizer que eu vendo é uma questão completamente diferente em termos de perspectiva. E isto faz com que estas interações vistas pelos olhos do cliente tenham uma capacidade de nos poder induzir cada vez a uma melhoria da experiência. E é isso que nós queremos fazer. Portanto, a experiência tem origem em todas aquelas interações que uma pessoa, que um consumidor vive com uma marca, sejam ou não controladas, porque nós podemos estar a falar de que forma, por exemplo, é que nós gerimos voz não solicitada de clientes que estejam a interagir através de redes sociais ou que estejam a dar
a sua voz através de redes sociais. Isso é importante para nós podermos perceber o que é que está a acontecer. E depois a questão de nós podermos ter, deixa-me só, tenho aqui uma coisa à frente deste slide, a questão da presença física do cliente em loja, ou seja lá onde for, já não se põe. Então estamos a falar numa realidade completamente omnichannel, em que nós temos a capacidade de passar a experiência e devemos ter, seja de que forma for, em que canal for, e o cliente deve ter a sensação de que está a ter a mesma experiência, seja em canal for. Isso é um dos grandes desafios que as empresas enfrentam e é uma das questões que nós temos mais atenção em termos dos projetos em que fazemos. Tá? Só uma coisa, se quiserem ir pôr algumas questões e algumas dúvidas, podem sempre usar a secção de Q&A e vamos respondendo às vossas questões ou no fim ou durante a sessão. Estejam à vontade para poderem interagir e colocarem as vossas dúvidas, está bem? Sim. Vou avançando. Esta é uma... pomos isto como uma frase exemplificativa para que nós usamos muito nas nossas conversas entre nós e também nas apresentações que fazemos a clientes. É fundamental esta questão do que as experiências nos fazem sentir, porque isto é realmente aquilo que nos gera as memórias, as emoções que nos faz sentir sobre geram as memórias, e isso é um indutor de negócio e às vezes de quebra de relação. Portanto, para nós é muito mais fundamental a questão de que forma é que eu faço gerar uma memória permanente numa pessoa, porque isso nós sabemos que é mais relevante e é mais indutor de comportamentos. Portanto, quando nós estamos a falar de experiência, a nossa questão é poder perceber porquê a experiência é tão importante e de que forma é que as emoções têm uma relação tão direta com tudo isto que estamos a falar. Isto tem a ver, sobretudo, com a questão de, hoje em dia, e nós temos na ISO uma área que se chama ISO Insights, que está permanentemente a estudar tudo o que é benchmark, que são grandes tendências a nível internacional. Uma das grandes tendências, das três grandes tendências em cima da experiência do cliente e que estamos a trabalhar nesta altura, e que todo o mundo que trabalha na experiência do cliente trabalha nesta altura, tem tipicamente três vertentes. Uma delas é esta questão das emoções. De que forma é que nós incluímos as emoções nos nossos processos de negócio e de que forma é que, por pensarmos assim, os nossos processos de negócio poderiam ser diferentes. O nosso colega espanhol, Carlos Molina, que é um dos nossos gurus nesta área, gosta muito de dizer isto, que é nós prometemos emoções, mas depois geramos transações. Isto são duas coisas completamente diferentes na forma de pensar, porque provavelmente, se eu pensasse em que forma é que eu mudaria o meu processo para eu gerar uma memória positiva numa pessoa, num cliente, eu se calhar mudaria alguma coisa face a um processo gerado por um técnico ou por um engenheiro do ponto A ao ponto C, que tem apenas que cumprir algumas tarefas racionais ou mecânicas para chegar ao fim. Portanto, esta questão das memórias é fundamental. Depois também perceber que a questão das memórias é numa lógica de cada vez mais no real time, ou seja, tudo isto acontece agora, tudo isto acontece numa lógica de um mundo digital em que nós temos a capacidade de fazer a mudança da nossa direção consoante o que esteja a forma como somos tratados ou consoante a forma como nós achamos que podemos ter mais ou menos opções numa determinada área. E, portanto, esta questão das emoções e das memórias fazem condicionar as minhas decisões. E essas decisões que eu tomo são as decisões que nos levam a impactar o negócio de uma maneira positiva ou negativa, consoante o que nós estamos a fazer. Aprofundando um bocadinho mais nisto, não muito, mas só para vos dar o racional por trás da gestão da cadeia de valor da experiência do cliente. Se a Susana andar para a frente. A questão aqui tem a ver com o que nós chamamos de cadeia de valor da experiência de cliente e de que forma é que isto se relaciona. Então, se nós pensarmos que, em termos de promessa de marca, e vocês são bombardeados, todos nós somos bombardeados com as promessas de marca de todas as indústrias, de todos os setores, que cada vez mais são mais emocionais, e isso é bom, ou seja, humanizar a comunicação
trazer as emoções para a comunicação é muito bom, porque nos faz sentir mais perto e mais relacionados com essa comunicação, mas isso traz a outra vertente, a outra cara desta moeda, que é a reputação. Portanto, entre o que é a promessa de marca que eu faço enquanto marca e o que eu consigo fazer ou entregar enquanto experiência, eu tenho este gap que nós tentamos gerir e que vai da promessa de marca à reputação. Portanto, se eu considerar que tudo o que são as interações que eu, enquanto consumidor, enquanto cliente, enquanto utilizador, tenho com marcas, são aquilo que vai gerar as experiências que eu vou sentindo ao longo dessas interações, eu consigo perceber que estas experiências me geram duas coisas. Primeiro, emoções, como nós já vimos atrás, e, portanto, estas emoções geram memórias, e as memórias fazem-me tomar decisões de negócio, por um lado, e isso impacta diretamente, como nós podemos ver, impacta diretamente as nossas áreas de negócio. Quando nós estamos a falar de mudanças de operadores, estamos a falar de churn impacta o negócio. Quando nós estamos a falar de mudar de marca, seja lá do que for, tudo isso tem impacto nos resultados do negócio. Mas tem também, e hoje em dia cada vez mais, a questão das experiências e dessas emoções que nos fazem ter opiniões, hoje em dia, por via deste mundo digital em que nós vivemos, faz com que a reputação tenha uma ligação direta com todas estas questões, tanto a nível da promessa de marca, como através da experiência que entregamos. E, feliz ou infelizmente, e já vimos todos e conhecemos casos disso, destroem-se ou constroem-se marcas de um dia para o outro, através das redes sociais e da reputação, e pessoas e por aí fora, pela questão da rapidez com que tudo isto se propaga. Portanto, é cada vez mais importante, e eu acho que vem no slide a seguir, Susana, se passares, esta questão. Para nós termos a garantia do que estamos a fazer, nós temos que ter a garantia que somos nós proativos e que temos a capacidade de desenhar as experiências que queremos entregar. E não só desenhar, como geri-las. Porque uma coisa é nós acharmos que tudo o que nós desenhamos em termos de conceito, com a criação, com os clientes e por aí fora, está tudo muito bem alinhado com tudo o que é a experiência e o research que fizemos até ali, e nós montamos uma determinada experiência para acontecer, mas depois, se não a formos gerindo ao longo do tempo, podemos ter surpresas desagradáveis. Portanto, esta questão de não só desenhá-las como geri-las é fundamental para cada vez as marcas terem mais sucesso. Porque na realidade, a maior parte das empresas já têm experiências a acontecer, ou seja, os clientes já estão a viver experiências e é raro as experiências que começam do zero, não é? E é muitas vezes pensar que, mesmo que as empresas não se apercebam que estão a entregar uma experiência, elas já estão a entregar uma experiência, não é? Vocês, enquanto participantes neste webinar, tiveram uma experiência, quer nós tenhamos consciência ou não, a experiência existe. E isso é um conceito muito, muito interessante também de começarmos a perceber que as experiências existem, quer nós as estejamos a gerir ou não. E essa é uma questão que a Susana diz que é uma questão que tem que ser bem compreendida, tanto pelo lado das empresas, como pelo lado de nós, por exemplo, consultoras que trabalhamos nesta área, é que ninguém parte de zero, como a Susana dizia, e a questão que nós temos que perceber é o que é que há a melhorar apenas, parece pouco, mas não é, apenas por esta mudança de paradigma de olhar pelos olhos do cliente. Não é? E olhar pelos olhos do cliente não é apenas eu pôr no lugar do outro, é eu fazer pesquisa profunda em relação ao que são as formas do cliente ver a experiência, e eu estar sempre a medir o que é a experiência. Para medir, eu tenho que saber ouvir. E essa é uma das questões fundamentais também da gestão da experiência do cliente, é ouvirmos consistentemente a voz do cliente. Não é? Então, na ISO... Deixa-me só fazer aqui uma pergunta. Se calhar aproveitamos aqui para responder à pergunta do João Calado, antes de avançarmos para o framework, que nos pergunta como é que nós trabalhamos estas tendências de B2B, como é que isto é visto na área de B2B? Certo. Surge muito essa pergunta, e ainda bem que põe, João, porque é uma questão que para nós é uma não questão, ou seja, nós estamos a trabalhar com pessoas sempre, o que nós temos que perceber é de que forma é que se faz essa gestão de pessoas.
Obviamente que existem algumas adaptações em relação ao que nós estamos a fazer. Uma coisa é eu trabalhar a mass market para milhões de clientes de um banco ou de uma seguradora ou de uma telco. Outra coisa é eu trabalhar para dezenas ou centenas de clientes, ou como dizia um cliente com quem nós vamos começar a trabalhar, que me dizia: Ricardo, pá, isso é tudo ótimo, mas enquanto eu souber os nomes e as caras dos meus clientes de cor, eu não preciso disso para nada. Nem este limite é assim. Ou seja, a questão é nós podemos perceber que uma coisa é eu conhecer os clientes e saber quem eles são, e isso é um dos grandes pilares do nosso framework. Como podem ver, está aqui em número 1, não é por acaso, e está ali no centro. Portanto, essa questão de conhecer o cliente é fundamental, mas a questão de o que é que eu faço em termos de criação e gestão da experiência para gerir esse cliente e a experiência que lhe dou é uma coisa completamente diferente. E dentro do B2B, eu posso ter uma segmentação, ainda assim, grande de clientes, da mesma maneira como no B2C. Eu posso ter clientes enterprise, que são os tais que eu conheço de cor e tenho um account executive para cada um deles, mas ainda assim eu tenho que desenhar uma experiência. Mas se eu descer um bocadinho mais e tiver clientes corporate, já são uma massa um bocadinho maior, e se eu tiver um massa de clientes B2B que eu vou cada vez tentando levar para um autosserviço, eu estou-me a comportar quase com o que nós chamamos com a consumerização do B2B. Portanto, existem várias fases e várias formas de adaptar as estratégias. Obviamente que cada caso é um caso, e isto é uma questão também para todos vocês. Tudo isto é uma forma de nós trabalharmos, mas isto é uma forma de nós trabalharmos que se adapta a cada uma das empresas com quem trabalhamos, não é? E com cada uma das marcas com quem nós trabalhamos. Ainda assim, B2B para nós é gerido da mesma forma, temos inúmeros casos e trabalhamos com inúmeros clientes na área do B2B da mesma forma que trabalhamos clientes na área do B2C, da mesma maneira como quando nós falamos em Customer Experience, eu posso estar a falar de Customer Experience, posso estar a falar de Patient Experience, se é na área de Health, posso estar a falar de Alumni Experience, se é na área de Educação, posso estar a falar de Employee, se é na área dos recursos humanos. Portanto, a questão neste momento é em que vertical é que estamos a trabalhar, em que indústria é que estamos a trabalhar, de que forma é que a especialização dentro de cada uma das indústrias nos faz afunilar ou alargar cada vez mais esta estratégia. Mas, ainda bem que colocou essa pergunta, João, para nós o framework aplica-se da mesma forma e tudo o que dissemos até aqui funciona para B2B da mesma maneira como funciona para B2C. Pronto. Em relação, e espero ter ficado respondido, mas se não, João, ao fim temos um Q&A, não é? Sim. No fim, teremos portanto, sempre podemos... um espaço de microfone aberto que é sempre mais atrativo do que esta questão das perguntas e respostas. De qualquer maneira, entrando aqui no framework, entendam o framework como, para nós, ISO, o que é a estruturação do processo e de todas as áreas onde nós temos que nos focar para fazer uma correta gestão da experiência do cliente. Não é? E então, nesta questão de gestão da experiência, muito mais do que o saber fazer algumas destas coisas que estão aqui no meio. Não é? O que nós estamos a querer passar-vos nesta altura e o que o curso se vai focar é de que forma é que eu consigo gerir um processo de transformação global da experiência numa companhia, seja ela qual for. Não é? Muito mais do que eu saber como é que eu faço, desenho um arquétipo ou desenho uma customer journey, ou como é que eu estruturo um processo de voz de cliente. O que nós queremos perceber é, para gerir um processo global de transformação, o que é que eu preciso ter e a que é que eu preciso dar atenção. E é nisso que o nosso framework se centra. Não é? Isto aqui tenho sempre o rato no sítio errado. Aquela frase, volta só atrás, só para eu pôr um foco numa questão que é, este senhor, vocês podem ou não conhecer, mas a marca conhecem com certeza, foi um dos pioneiros desta área, e a questão que ele foca aqui é uma questão supremamente importante em tudo o que é a gestão da experiência do cliente, que é tudo aquilo que eu estive a falar de colocar o cliente no centro e ouvirmos o cliente e colocar-nos no lugar dele, só funciona se nós o ouvirmos. Não é? E para nós o ouvirmos, nós temos que ter sistemas em funcionamento para o conseguir fazer, porque tipicamente, como vocês viram nos nossos logos, são as grandes companhias que tratam este tipo de experiências e, portanto, estamos a falar de centenas, milhares, milhões de clientes, massas de grandes clientes. Portanto,
a questão de os ouvir e a tendência para o one-to-one, que eu se calhar andei à procura nos últimos 15 ou 20 anos, eu venho encontrá-la em experiência de cliente, ou que são as plataformas que foram desenhadas para o fazer. Não é? Mas o fundamental daqui é uma questão completamente transversal em tudo o que seja a experiência do cliente, que é ouvir. Se eu não ouvir, se eu não souber o que está a acontecer pelos olhos do cliente e pela boca do cliente, eu não vou ter a capacidade de fazer de tomar as medidas e as decisões em termos de transformação que vão no sentido do que ele quer. Eu provavelmente estou-me a pôr numa lógica de processo e não numa lógica de cliente, está bem? Isso é um erro que nós temos visto muito durante este nosso curto percurso aqui em Portugal. Portanto, descascando um bocadinho o framework e muito rapidamente para irmos para a questão do curso para a Susana apresentar, no centro, como não poderia deixar de ser, temos o cliente. Não é? E para colocarmos o cliente no centro, nós temos que saber de que forma é que o vamos descascar, salvo seja. Existem tudo o que são os conceitos e as ferramentas de segmentação que utilizamos enquanto marketing, mas em cima disso existe para nós o que é a caracterização dos clientes numa lógica de entender o que são as suas expectativas e as emoções que as experiências que nós lhes passamos estão a gerar, e por isso nós temos os arquétipos, onde nós podemos definir o cliente como um tipo, uma persona com umas determinadas expectativas e tipos de reações face ao que são as nossas marcas, e por outro lado, que jornadas é que esses clientes, esses arquétipos vivem na interação com as nossas marcas e de que forma é que eles se sentem perante isso. Portanto, ao contrário do que nós chamamos de marketing personas, e aqui é uma discussão interna tremenda que já tivemos variedíssimas vezes que temos com os colegas espanhóis e todas as outras ISOs entre personas e arquétipos, para tentar simplificar. Para nós, personas podem ser as personas viradas a marketing e à tradicional segmentação que nós possamos fazer, mais sociodemográfica, mais geodemográfica, ou o que seja. Nos arquétipos nós acrescentamos a questão das emoções e das expectativas. E, portanto, o que é que são as sensações que esses arquétipos, que esses clientes tipo sentem quando trabalham connosco. E a mesma coisa na Customer Journey. Não é? Portanto, eu acho que a seguir vem 2 slides em relação a isto, mas é mesmo só para exemplificar. Portanto, quando nós estamos a falar de arquétipos, estamos a falar de caracterizar estes tipos de clientes através destes tais drives que estamos aqui a falar. Da experiência, das expectativas, das motivações, das dores que eles sentem ao trabalhar e ao interagir connosco. Da mesma forma como isto se constitui em jornadas de clientes, em Customer Journeys, que nós podemos ir ao limite de desenhar uma Customer Journey por arquétipo, ou poderemos virar isto para o produto ou para o serviço, e podemos ter a gestão da Customer Journey digital por aí fora, mas o que nós temos de ter a garantia que nós já estou a ver ali mais uma pergunta, veio através do bate-papo, que também é uma forma de pôr perguntas, claramente que sim. Sim, mas isso, Paulo, essa questão é uma questão que não está não está clara até na bibliografia entre personas, arquétipos. Claro que as personas podem incluir as emoções, as expectativas, por uma questão de metodológica nós preferimos chamar arquétipos, mas é uma grande questão entre personas e arquétipos. Muitas vezes estão misturados. E nada disto é dogmático. Claro. A questão é nós percebermos o que é que estamos a fazer, chamemos do que lhe chamemos, está bem? Porque da mesma forma como posso chamar personas ou arquétipos e estar na realidade a fazer o que deveria ser feito, ou seja, e para nós o que deveria ser feito é, para além disso, disso é acrescentar este novo layer. Da mesma forma, em Customer Journeys, são inúmeros os casos, eu diria que 9 em 10, para não dizer 10 em 10, dos casos em que nós entramos numa empresa e pedimos, então mostrem-nos lá as vossas Customer Journeys, o que nós temos são jornadas de processo, e não jornadas de cliente. Ou seja, e acima de tudo, são jornadas não acionáveis, ou seja, são coisas muito estáticas. Mas essa é a questão mais dramática
do que nós encontramos nas Customer Journeys. Nós vimos coisas belíssimas esteticamente, com ícones fantásticos e coisas maravilhosas. Das duas, uma, ou estão coladas na parede num formato A não sei quantos, que é lindo para ficar na parede, ou estão metidas num dossiê que é um conjunto de slides PowerPoint que estão metidos na gaveta. Nenhuma das duas são acionáveis. Isso é um drama, primeiro porque para nós, ISO, ao ver isso, nós sentimos que isso deixou de ser um investimento em experiência de cliente, mas para nós é um custo, porque aquilo está ali, arrumou, fechou, não acontece mais nada, porque se nós não tornarmos estas ferramentas, que são ferramentas apenas, em ferramentas acionáveis, para nós percebermos de que forma é que eu parto de um arquétipo para uma jornada de cliente e de que forma é que eu parto de uma jornada de cliente para a melhoria contínua da experiência, se eu não tiver estes nexos de causalidade, então isto não serve para nada. Não é? Portanto, a jornada do cliente, se não for para mais nada, deve-me saber para eu identificar o que são as interações críticas que os meus clientes dizem que vivem comigo, o que são as suas maiores dores, e eu começar por resolver essas dores e potenciar os momentos wow que eu possa ter nesta Customer Journey. Ou seja, ninguém quer ter uma Customer Journey flat, isso não serve para nada, porque eu não tenho capacidade de melhoria e eu não tenho capacidade de potenciar os meus melhores pontos, mas eu tenho é que saber exatamente onde é que eu devo mexer, quer para melhorar uns, quer para potenciar outros. Não é? E se eu não conseguir fazer isso, então a Customer Journey serve para rigorosamente nada ou para muito pouco. Não é? E nós, infelizmente, é uma ferramenta viva, não é? E é uma ferramenta viva, ou seja, tem que ser sempre uma ferramenta que esteja em constante evolução e constante melhoria, não é? Não é uma ferramenta que se faz uma pesquisa e fica fechada, não é? Isso é não só também uma forma de nós funcionarmos, como muito do que são estas novas formas de colaborar impõem. Ou seja, imaginem que numa colaboração com uma empresa onde vocês estão, ou vocês a colaborarem com empresas, a nossa sugestão, a nossa recomendação é co-criarem este tipo de ferramentas com os vossos clientes, fazerem no sentido do train the trainer e fazer o coaching on the job em relação a este tipo de ferramentas, para que ao fim de um projeto eles possam seguir com o projeto, não só em termos de o acionar, como em termos de o rever e de o refrescar, tá bem? Porque não faz sentido, contra nós falamos, mas é esse o nosso posicionamento, não faz sentido eu fazer 2 projetos de Customer Journey com o mesmo cliente. Isso quer dizer que eu, pelo menos, não deixei lá o conhecimento e que vou estar a cobrar por uma coisa que eu já devia estar a saber fazer. Portanto, não faz muito sentido. Eu quero andar para a frente na transformação da experiência e não ficar fechado no diagnóstico com um determinado cliente. Tá? Isso é uma forma de nós funcionarmos. Depois temos este segundo layer, que é, quanto a nós, como dizem os espanhóis, a assinatura pendente no mercado português. Ou seja, é para nós a grande lacuna do mercado. É por isso também que nós temos este curso desenhado desta forma, não só nós como a ISO, porque a ISO encontrou isto ao longo dos tais 16 ou 18 mercados onde está presente nesta altura e em que isto aconteceu. Ou seja, há muita capacidade de fazer, há muito trabalho feito em muitas áreas, seja nas áreas de diagnóstico com os journeys, seja em tudo o que é a questão de voz cliente. Há muito trabalho feito, mas há muito pouca cola estratégica entre perceber porque é que eu estou a fazer isto e onde é que eu vou acabar, ou qual é o meu objetivo final para fazer com que isto aconteça. Portanto, para nós, a questão da estratégia é fundamental, numa lógica de eu adequar a estratégia de gestão da experiência ao que é a estratégia da companhia. Uma coisa não é dissociada da outra, não faria sentido que assim o fosse. A questão é nós percebemos onde é que estão os pontos de contacto e de que forma é que uma vai contribuir para a outra. Também, deixa-me só complementar, Ricardo, e também perceber que pode haver uma diferenciação pela experiência que nós estamos a entregar. E essa estratégia vai encontrar o que é este DNA da nossa empresa, não é? Como é que, imaginem, qual é a diferença entre
um posicionamento de uma experiência da Amazon versus a Starbucks, por exemplo. São os dois diferentes. E há aqui uma visão estratégica também, de acordo com este ADN da própria marca. Se calhar a Amazon há de ter uma estratégia, por exemplo, para minimização do esforço, e toda uma experiência é originada para minimização do esforço numa compra, enquanto, por exemplo, se calhar o Starbucks, que assim, se calhar está para uma experiência de personalização. Então toda a gestão da própria experiência tem que ser de acordo com estes valores que tem o nosso ADN da nossa marca. É claríssimo, aliás, não o tenho aqui, mas há um gráfico em que nós vimos isso e que nos apoiamos para algumas apresentações e algumas palestras, que é a questão da diferenciação, estratégias de diferenciação competitiva por via da experiência. Nesta altura, cerca de 50% dos gestores das grandes companhias, as Fortune 500 a nível dos Estados Unidos, dizem que a diferenciação competitiva nesta altura se faz através da gestão da experiência. E isso é pôr um foco muito grande nesta questão. Quando nós olhamos para o que são as fintechs versus os grandes bancos tradicionais, nós podemos perceber que, na essência, todos oferecem serviços financeiros, a experiência é completamente diferente entre uns e outros, e é onde eles estão a focar para fazer essa diferenciação. Portanto, isso é cada vez mais uma forma de estratégia de diferenciação competitiva, e é uma questão a que nós devemos dar a maior atenção. Portanto, estratégia neste layer por fora. E, obviamente, a estratégia traz tudo isto, obviamente. Não é? Traz a questão da visão da experiência, traz a questão de concretizar essa visão da experiência em eixos e atributos, ou seja, uma coisa é nós termos a experiência, outra coisa é tangibilizá-la em ações para fazer com que isso aconteça, e mais ainda é que compromissos nós estamos preparados para assumir face a uma visão da experiência que nós queremos passar. Não é? Bom, obviamente estas três visões estão aqui, uma visão de cliente, uma visão de mercado e uma visão de negócio, não é? Mas de que forma é que nós fazemos desde uma concepção estratégica do que pode ser a nossa experiência, com um compromisso lá no fim, que é uma questão concreta sobre de que forma é que isto pode acontecer. Por exemplo, aquela questão do Money Back Guarantee, devolvemos o dinheiro se não estiver contente. A questão de um compromisso tangível em relação a isto pode ser devolvemos-lhe o seu dinheiro em 24 horas, sem saber qual é a causa que você tem para querer o dinheiro de volta. Primeiro devolvemos o dinheiro e depois vamos falar sobre o que é que pode ser a sua causa, não ao contrário. Tá? Portanto, são outro tipo de situações que podem ser a tangibilização deste tipo de estratégias em compromisso. Não é? E, obviamente, esta é uma questão fundamental também, que é porque é que eu estou a fazer isto, que tipo de precedências é que deveria haver, o que é que eu deveria ter feito e de que forma é que eu tenho um roadmap estratégico à minha frente, que pode ser 1 ano e meio, pode ser 3 anos, pode ser menos, pode ser mais, mas que tem que, para nós, ter algumas fases fundamentais. 3 pilares completamente fundamentais para nós enquanto gestão da experiência, que estão aqui em baixo e que são transversais: a medição e a gestão da voz de cliente. Mais uma vez, como vos disse, se eu não conseguir saber o que é que estou a gerar nos clientes, eu não posso fazer nenhum tipo de medição. Se eu não conseguir medir, eu não consigo gerir, tão simples como isso. Depois, esta questão do sistema de gestão e do governance é fundamental. Se eu não tiver um sistema e se eu não tiver a minha empresa preparada para gerir a experiência, eu provavelmente vou falhar em alguns aspectos. Nós já vimos isso acontecer, já estamos a trabalhar nesses casos em empresas cá em Portugal, em que começámos por outros projetos, mas esta questão da governance é fundamental. E quanto mais esta cultura da experiência estiver presente na companhia, e quanto mais for uma questão top-down, mais fácil será tudo isto acontecer. Não é diferente de outras questões, mas nós, quando estamos a falar de cultura de experiência, provavelmente vamos partir muitos dogmas dentro de algumas companhias, vamos tentar quebrar silos dentro de algumas destas grandes companhias, vamos contra o que é a típica aversão à mudança de muitas pessoas e contra alguns interesses instalados. Mas ou isso é uma questão de companhia, ou isso é uma questão que mais ou menos, mais tarde ou mais cedo, vai falhar. E por isso nós gostamos muito de ver um CEO de uma companhia com que nós fomos a falar, numa reunião em que nós apresentámos o projeto, já depois de decidido. Aliás, antes da decisão, ele colocar no Comex a questão de isto tem que ser uma decisão colegial. Para mim, o caminho é por aqui,
mas se algum de vocês achar que o caminho não é por aqui, não vamos. Ou vamos todos, ou não vai nenhum, é uma questão de unanimidade. Tipo reunião de condomínio. Não há 75%, não é? Ou vamos todos ou não vai nenhum. A partir do momento em que vamos todos, está toda a gente implicada na solução e é muito mais fácil de lá para a frente. Segue, Susana. Este terceiro layer é quando a coisa começa a tangibilizar-se, ou seja, temos três dimensões, se pode chamar assim, em que podemos gerir e impactar a experiência do cliente. Pode ser através da marca, pode ser através do produto ou pode ser através da interação, consoante as empresas onde nós estamos a trabalhar. Se nós, por exemplo, considerarmos uma empresa como a Coca-Cola, facilmente poderemos perceber que a gestão da experiência de clientes tem que fazer essencialmente pela marca. O produto não muda há 100 e tal anos e ninguém sabe qual é a fórmula, e nem sequer tem contato com os clientes, só tem com o que se chama o canal de distribuição, embora para eles, obviamente, sejam clientes. Portanto, o consumidor não tem. Portanto, a gestão da experiência faz-se através dos valores que a marca passa. Por outro lado, se nós estivermos a falar de produtos como os automóveis ou os telemóveis ou por aí fora, nós podemos ver que o produto, embora nos casos das Apples e por aí fora a marca tenha um glamour extraordinário, qualquer produto que eles lancem é a tangibilização da forma como entregam a experiência. E, portanto, a questão faz-se muito mais pelo produto do que através da marca, eventualmente. E, obviamente, são todos os três importantes em qualquer situação. E, por último, a questão da interação, que tem tipicamente muito mais a ver com empresas da área dos serviços, com as telcos, com os bancos, com os seguros e por aí fora, onde é através da interação e da prestação do serviço que se faz a gestão da experiência e onde essa questão é muito mais latente por aqui. Portanto, de qualquer maneira, estas três dimensões em conjunto contribuem para a gestão da experiência e nenhuma delas funciona independente. E, por exemplo, se quisermos dar um exemplo particular só para podermos ter uma noção, se, por exemplo, a disrupção numa questão de experiência pode dar-se a nível de uma variável como preço. Não é? Se eu estiver a comparar, por exemplo, o IKEA com a área, e se eu encontrar móveis mais baratos na área do que no IKEA, alguma coisa é capaz de estar a fazer alguma dissonância em termos da forma como eu quero passar. Porque tudo o que foi passado, entretanto, enquanto experiência, seja através da promessa de marca, seja através das formas como se comportaram até agora, nos fez lembrar que IKEA são móveis baratos para montar rápidos, a área são móveis um bocadinho mais caros com design e para entregarem em casa e colocar lá no sítio e acabou. Portanto, estas questões têm que ser todas consideradas, mais uma vez cada caso é um caso e a gestão e o impacto tem a ver com a forma como nós trabalhamos cada uma destas dimensões. Portanto, isto podes passar já foi o que nós tivemos a passar agora. E por fim, as áreas que nós chamamos de áreas eventualmente invisíveis, mas que são dimensões que nos ajudam a gerir o impacto da experiência. Aqui, se calhar, também é melhor passar um a um para falarmos sobre elas. Eu acho que vem um a um. Vai, sim. Bom, na questão das pessoas e cultura, para nós, e por acaso acho que não estava ali naquele roadmap que há pouco passámos, a questão das pessoas e da cultura é fundamental. Para nós, por exemplo, a Employee Experience deveria, na teoria, vir antes da Customer Experience. Porque a questão de tratarmos os nossos colaboradores da mesma forma como tratamos os nossos clientes faz com que eles não só tenham um conhecimento cabal do que nós queremos fazer, como qual o meu papel na gestão da experiência do cliente e de que forma é que eu impacto com a minha atuação do dia-a-dia esta questão da experiência. Portanto, cultura, mais uma vez, como falámos antes, é fundamental. Pessoas e a gestão das pessoas num novo paradigma, que já não é a gestão de recursos humanos, mas sim a gestão de pessoas, é fundamental e por isso a experiência que nós passamos aos nossos próprios colaboradores é tão fundamental ou mais como a que passamos aos clientes. Depois, a questão de sistemas e tecnologia. E isto, sobretudo, mais uma vez, quando estamos a falar de grandes massas de clientes, como alguns daqueles com que nós estivemos a falar. Uma coisa é nós podermos perceber que eu posso desenhar um processo, por exemplo, de voz de cliente e estruturar todo o processo de voz de cliente, mas se eu depois não tiver uma tecnologia que seja o enabler e que vá fazer com que eu consiga chegar à grande massa dos meus clientes,
eu fico apenas com um desenho muito bonito no papel, mas não consigo fazer nada com isso. Portanto, a tecnologia nesta altura para nós é cada vez mais um facilitador da forma como nós fazemos esta gestão da experiência do cliente. Isto coloca-se a vários níveis. No lado da voz do cliente, certamente, pelas plataformas que nesta altura estão a evoluir cada vez mais e que são plataformas que começaram como captação de feedback e que nesta altura são sistemas operativos de gestão da experiência. E, portanto, nós vimos a evolução disto em 3 anos, é brutal, mas podemos estar a ver isto também em outras áreas, como, por exemplo, na questão da gestão digital da UX, UI, por aí fora, e tudo o que são novas tecnologias que nos permitem, sem que o cliente se aperceba, nós gerirmos o que são as jornadas digitais que os clientes estão a ter e de que forma é que as jornadas digitais e os problemas que eles encontram com uma simples navegação, nós conseguimos aperceber-nos imediatamente e atacarmos esses problemas. Portanto, tecnologias e sistema são cada vez mais fundamentais e em áreas onde nós achávamos eventualmente que não teriam tanto impacto, cada vez mais a tecnologia vai entrando em tudo e cada vez mais é importante na forma como gerimos a experiência. E também para esta questão da medição. Se nós não conseguimos ter tecnologia, nós provavelmente não conseguimos ouvir grande parte dos nossos clientes, portanto não conseguimos chegar a todos eles, não conseguimos medir o que é que está a acontecer e não conseguimos fazer uma ligação entre o que são o que nós queremos medir em termos de KPIs da experiência com o que são os KPIs da companhia, de que forma é que uns impactam outros e de que forma é que eu tenho um ROI da experiência, um retorno do investimento da experiência que me permita justificar primeiro porque é que eu estou a fazer isto e saber qual o impacto do que eu estou a fazer no bottom line da companhia. Portanto, isso é fundamental. Isso faz-se numa lógica de medição primeiro para depois ter este nexo de causalidade entre os economics e financeiro. Portanto, é fundamental, e essa é uma das questões mais difíceis na gestão da experiência de cliente, nós fazermos a ligação entre o que são os KPIs da empresa e da companhia e que estão a impactar o negócio com os KPIs da experiência e eu saber de que forma é que a gestão da experiência que eu estou a fazer me está a gerar dinheiro. E a questão de gerar dinheiro é mesmo assim. A gestão da experiência de cliente deve ser um gerador de valor e não um centro de custo, como é encarada hoje em dia. Mas para que isso aconteça, eu tenho que saber exatamente fazer esta ligação. Eu tenho que saber fazer no limite quanto é que a subida de um ponto de NPS para cima ou para baixo vai dar de impacto no bottom line. E isso é possível de fazer. Não é? E é desejável que se faça para que nós tenhamos a capacidade de perceber que se eu tenho como objetivo ser número 1 de NPS, imaginem o que é que isso implica em termos de bottom line da companhia e o que é que eu preciso de investir para que isso aconteça e ainda assim ganhar dinheiro. Isso é cada vez mais fundamental. E tudo isto ancorado numa organização da gestão da experiência que faça sentido dentro da organização. Da mesma forma, como vos falei há pouco na questão da gestão da voz do cliente e de forma que eu organizo a minha empresa para acudir, ou seja, ao que os clientes nos estão a dizer e que nós temos que resolver, também, por exemplo, eu tenho que ser capaz de disseminar dentro da companhia toda esta questão da experiência e há projetos que nós estamos a trabalhar onde, por exemplo, se trata de formar pessoas para serem os embaixadores dentro das próprias companhias da gestão da experiência de cliente e fazerem com que as próprias áreas onde eles estão andem cada vez mais para a frente neste sentido. Não é? Portanto, a gestão da governance é fundamental, mais uma vez, quanto mais de cima vier, mais fácil será de gerir e de fazer as coisas acontecerem, mas é fundamental percebermos que tipicamente, nada ficará na mesma quando começarmos a gerir um processo de melhoria contínua da gestão da experiência. Não é? E acho que é por aqui que me calo. Espero não os ter chateado demasiado e que vos tenha pelo menos dado algumas luzes em relação à forma como nós olhamos para esta questão da gestão da experiência do cliente. É isto que nós vamos tentar passar no curso. É isto que aparentemente estamos a passar bem porque esta edição onde estamos a fazer, em que nós fazemos a medição da auscultação dos nossos participantes ao que está a acontecer, os indicadores que temos recebido levam-nos a considerar que o conteúdo interessa, está bem adaptado ao que nós queremos passar e é bem entendido por parte das pessoas. Portanto, a Susana, a partir de agora, apresenta-vos o curso
e digo-vos concretamente o que é que vamos fazer. Sim, se tiverem alguma questão, não se esqueçam de deixar ou no bate-papo ou no Q&A que vamos respondendo. Passando ao curso, um bocadinho como o Ricardo vos disse, surgiu desta necessidade também de formar profissionais nesta área formar e certificar profissionais nesta área de Customer Experience Management, que tem sido uma lacuna que nós temos sentido no mercado português, e não só no mercado português, também uma lacuna sentida na ISO em outros países, e a necessidade de começarmos a estruturar as ferramentas e a criar profissionais que tenham esta visão estratégica. E por essa forma nós criámos uma certificação que neste momento é 100% online, é em português, portanto a formação é em português. A nossa próxima edição vai começar já a 7 de outubro e é uma formação teórico-prática, ou seja, tem uma componente teórica e tem uma componente prática para se tornar um expert em Customer Experience. É composta essencialmente por duas grandes fases, uma parte teórica que são 8 semanas que decorre ao longo de 8 semanas e 40 horas, onde tem essencialmente o enquadramento teórico, e depois uma segunda fase, que é um bootcamp com 12 semanas, em que os participantes na certificação podem trazer o seu projeto, utilizar um projeto exemplo da ISO e desenvolverem um projeto de gestão de experiência do cliente, onde vão pôr em prática toda a parte teórica que adquiriram na parte teórica da primeira fase do programa. Quais é que são os objetivos desta certificação? Por um lado, obter conhecimento do que é esta visão mais geral de gestão de experiência do cliente, aprender algumas ferramentas e conhecimentos fundamentais para coordenar a experiência do cliente, ganhar autonomia em modelos de gestão, ter acesso a toolkits e a ferramentas, conseguir perceber o que é que são as melhores práticas para facilitar algumas dinâmicas dentro da organização de gestão da experiência de cliente, percebendo que esta área existe também uma enorme facilitação e envolvimento de várias áreas. Ganhar experiência e aproximação a casos reais, ou seja, nós vamos partilhar casos reais de projetos de gestão e toda a documentação de suporte nos vários países e nos vários setores. Também, uma coisa muito importante, ganhar conhecimento entre colegas, os formadores e especialistas de experiência de cliente na ISO, ou seja, todos os formadores são consultores que estão a realizar projetos na prática, ou seja, que têm muito conhecimento de mercado, ao mesmo tempo que os vossos colegas serão pessoas que estão a implementar nas suas próprias empresas, portanto, ou que implementaram, ou que estão a começar a implementar, e com as suas partilhas de experiências, acaba-se por criar uma rede de networking muito importante, porque muitos dos casos e muitas das dores dos gestores de experiências de clientes são semelhantes. E não se iludam a pensar que isto é um programa 100% online, então eu não vou conseguir criar networking, eu não vou conseguir chegar a esses profissionais que estão com os mesmos desafios que eu, não. Nós queremos momentos também de networking, e isso tem sido um dos aspectos mais também muito relevantes na avaliação das edições anteriores, em que sim, realmente consegue-se criar momentos de networking e de partilha de experiência entre colegas. Para quem é que se destina esta certificação? Para profissionais na área de experiência do cliente, que procuram esta visão mais estruturada, para alguns profissionais cujas organizações deram esse novo desafio, e muitos dos nossos alunos são pessoas que vêm, por exemplo, da área de marketing e que receberam estas áreas de experiência do cliente e precisam de algum framework para conseguir gerir a experiência de cliente. Há profissionais da área de atendimento ao cliente que estão à procura de novas estratégias mais inovadoras, empreendedores que queiram começar a aplicar nos seus próprios projetos esta visão centrada no cliente, freelancers que precisam de ferramentas e metodologias para implementar estes novos modelos de CX, e recém-formados que procurem fortalecer e começar-se a posicionar nesta área. E como o Ricardo também tinha dito no início, é uma área que começam a surgir agora
novos pedidos de colaboradores, de profissionais focados nesta área. E o mercado português está agora a começar a pedir profissionais focados nesta área e a certificação da ISO pode-nos permitir aceder a estas novas áreas. Muito rapidamente, o processo de inscrição, como tínhamos dito, o curso, a parte teórica é de 7 de outubro a 16 de dezembro, ou seja, têm toda uma plataforma online onde vocês vão poder ver o curso ao vosso próprio ritmo, com conteúdos, vídeo ao vosso próprio ritmo, ao mesmo tempo que temos umas aulas online, mas semanais, onde há uma partilha de dúvidas, uma partilha de experiência, onde os tutores dão essa aula ao vivo. Depois temos a parte do bootcamp, que vai decorrer de 13 de janeiro a 24 de março. As boas notícias, as más notícias é que já não têm acesso ao Early Bird, porque já passou 31 de agosto, mas as boas notícias é que os participantes neste webinar terão acesso a um desconto de 10% no curso. Deixem-me só vos mostrar aqui. Penso eu que consigo. Espera aí, interromper aqui vou mostrar-vos aqui a plataforma, só para vocês terem um bocadinho terem assim uma noção mais clara do que é que nós estamos a falar. Por exemplo, esta é a plataforma a nível de conteúdos que vocês terão acesso. Isto aqui vou-vos entrar, por exemplo, aqui num dos módulos para terem aqui acesso, verem, tem alguns conteúdos vídeos, alguns testes, algumas apresentações, alguns conteúdos para lerem, portanto, e todos estes conteúdos, para além das sessões semanais live, terão acesso a todos estes vídeos e todos estes conteúdos que vos permitem gerir ao vosso próprio ritmo. Neste momento são 19 horas e deixamos em aberto as vossas dúvidas, questões, perguntas desafiadoras. Estamos aqui para responder às vossas questões. João, ficou clara esta questão do B2B, por exemplo? Se não houver resposta, penso que sim. E Paulo Fonseca, ficou clara a provocação das personas e dos arquétipos? Não havendo. Respondeu, sabes? Espera, respondi. Sim, ficou, não estava aqui a ver. Não estava aqui a chegar. Sabes que não é muito bom. Então temos conversa para muito mais. quando quiser, a Susana dá-lhe o meu contacto, ou agora que já se pode falar Claro. em pessoa e não em persona, até podemos combinar um almoço ou um pequeno almoço, qualquer assim, e falamos sobre isso. Claro. Sem stress. Claro, e personas é um tema infinito, é uma questão mais. O que interessa é a intenção e a estrutura, e não tanto a nomenclatura que utilizamos, e acabamos por usar por uma questão mais metodológica, mas o importante é envolvermos as emoções e as expectativas no nosso desenho e gestão da experiência. Então, como não há mais questões, penso que... Ricardo, ias dizer alguma coisa? Não, era isso. Sim. Já passaram 2 ou 3 minutos, se não tiverem questões, estamos de... Sim, agradecemos agradecemos a vossa participação e caso tenham alguma dúvida em relação à certificação, caso queiram usufruir do vosso desconto, falem connosco. Têm os nossos contactos, vão receber um e-mail com o vídeo também para poderem partilhar, se quiserem partilhar com algum colega que faça sentido, e estamos à disposição.
uma última coisa, estes webinars vão passar a ser regulares, com alguns temas, vamos trazer alguns temas. O próximo está marcado para o início de novembro. Quando receberem este e-mail, também vão receber o convite para o próximo webinar, que vai ser sobre Hyper Experience, que é um conceito muito interessante, mas que não vamos falar hoje, só para vos deixar um bocadinho a curiosidade, mas gostaríamos também de contar com vocês nestes webinars que vamos fazer de forma regular. Me resta-me agradecer terem passado connosco este fim de tarde. Espero que tenha sido interessante para vocês e que possam ter interesse em participar no curso. Gostávamos muito que tivessem. Qualquer coisa, como a Susana disse, se tiverem nossos contactos, e acho que têm, que vão ter através do e-mail que vão receber, liguem-nos, falem connosco, enviem um e-mail, como quiserem, e estamos à disposição. Obrigado a todos e boa tarde. Obrigada.